Confiante confessava nessas águas. Olha, Hebreus capítulo de número 3, o versículo de número 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amigo, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Nós precisamos, nós devemos desejar ouvir a voz de Deus. As pessoas, elas quando elas iriam, algumas pessoas ainda fazem isso, né? Mas antigamente as pessoas quando iriam participar de um culto, elas oravam, né? Digamos que amanhã seja domingo, hoje sábado, então hoje a pessoa orava, ela pedia: Deus fala comigo, usa o pastor, a igreja, aquele homem, aquela pessoa individual fazia essa oração. Ela tinha o desejo de ir para o culto, de ir para a igreja, para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas, eu espero que o Senhor seja essa pessoa que tem esse desejo, deseje, ouça a voz de Deus. Porque muitas vezes essa incerteza aí, essa insegurança: nossa, pastor, eu estou incerto do que eu vou fazer, eu estou inseguro, pastor. O senhor já sentiu medo, pastor? Olha, eu estou sentindo medo. Muitas vezes essa insegurança, essa incerteza, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Mas repito, nós devemos desejar ouvir a voz de Deus. O que é ouvir? Quando a palavra de Deus, ela está chamando a nossa atenção aqui, em ouvir, quando o Espírito Santo falar, é dar atenção, é prestar atenção. Preste atenção na palavra de Deus, preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus ele está falando ao seu coração. Não endureça o seu coração, não endureça, preste atenção, né? E às vezes alguém fala com você, mas se você estiver fazendo outra coisa, você não presta atenção no que aquela pessoa está falando. E você não prestando atenção no que aquela pessoa está falando, você não entende. Aí você vai pensar, a pessoa vai dizer assim: mas eu já te falei, eu já te disse. E aí você vai ter que explicar: não, olha, é que eu estava. Então, ouvir a palavra de Deus é você dar atenção, dê atenção à voz do Espírito Santo, dê atenção. Às vezes o marido não dá atenção para aquilo que a esposa está falando. Pastor, a minha esposa, ela é chata, ela é sua esposa, ela é sua esposa, né? Por que ela está falando isso? Você tem que dar atenção. Por que a minha esposa está falando isso? Será que é por causa de chatice mesmo? Não. É porque alguma coisa está acontecendo, ela está tentando falar com o Senhor, está tentando, mas o Senhor não está dando atenção. A partir do momento que o Senhor dá atenção, tudo mudará. Pastor, o meu marido, dê atenção, porque que o marido está falando isso? É porque alguma coisa está acontecendo e o marido está querendo ajudar, mas às vezes nós não damos atenção. Por que o filho está falando isso? Pastor, é um menino. Não, dê atenção, preste atenção. Por que o seu filho está falando isso? É a mesma coisa com o Espírito Santo. Nós temos que dar atenção. Eu não quero ouvir, pastor, preciso ouvir. A falta de direção, às vezes essa indecisão, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos lá em 1 Samuel, rapidamente, 1 Samuel capítulo 3, está muito boa hoje essa mensagem, então uma bênção, Deus tem falado muito ao meu coração. No versículo 4, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui, e correu a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar, e foi se deitou, e o Senhor chamou outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi com Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que disse Eli a Samuel: vai deitar, e se há
de ser que se te chamar dirá, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali teve, chamou como as outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, fala, porque o teu servo ouve. Claro que o Samuel era um menino ainda, ele não tinha experiência, ele não tinha ali o conhecimento. Nós não estamos aqui julgando esse menino, mas nós estamos aqui pegando isso aqui como exemplo. Quantas vezes Deus tem falado comigo e eu não estou dando atenção? Ele não tinha essa percepção, ele não tinha esse time. O Eli já tinha, o Eli era um representante do Senhor. O Eli demorou para entender, mas entendeu. Por que Deus, pastor, falou com Samuel que era um menino? Por que Deus estava chamando Samuel e não chamou Eli? Porque muita gente está como Eli hoje. O Eli não queria ouvir a voz de Deus. O Eli não dava atenção para aquilo que Deus estava falando. Deus teve que preparar outro. Amigo, dê atenção. Aquilo que Deus está falando com você, presta atenção. Não endureça o seu coração. Pastor, mas não é o Senhor que está sendo chamado a atenção. Dê atenção à voz de Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar direção para a sua vida em todas as áreas. Você vai se sentir seguro, você vai ter paz no seu coração, você vai saber lidar com as situações adversas. Nós temos que tomar cuidado para não acontecer conosco o que aconteceu com Samuel. Às vezes Deus está falando e nós não estamos entendendo. E não estamos entendendo porque, às vezes é o que diz o hebreu, estamos com o coração endurecido, o nosso coração está duro, fechado para a palavra de Deus. Não deixa, não permita com que isso venha acontecer. Se Deus está falando com você, abre o seu coração, você vai ter a paz, você vai ter a segurança, você vai receber a direção. Deus vai te dar ciência, Deus vai direcionar para você e você vai ser bem-sucedido. Você vai abençoar a sua casa, o seu lar, você vai abençoar a sua vida quando nós ouvimos a voz do Senhor. Mas repito o que eu falei aqui do início, nós temos que estar desejosos, nós temos que desejar, tem que ser um desejo. Pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Ora, Deus fala comigo, Deus vai falar. Talvez Deus esteja falando, mas esta falta de desejo está impedindo com que você venha entender. Deus tem chamado você, mas você não está entendendo que é um chamado do Senhor. Vamos lá em Lucas, o capítulo número 10. Lucas capítulo 10. Aqui aconteceu um caso muito interessante, que possa ser o seu caso, pode ser que esteja acontecendo com você hoje. O versículo 39, Lucas 10, 39. Ele diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã, chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me dê serviço só? Dize, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muita coisa, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não será tirada. Será que nós não estamos nesta situação da Marta? Estamos preocupados com muitas coisas. Pastor, eu estou passando por um problema, está difícil, pastor. Olha, mas só uma é necessário. Só uma é necessário, é ouvir a Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo. Você está atribulado, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade. Eu estou, pastor, ouça a voz de Deus. Faça como Maria. Às vezes não é fácil. As tribulações, as adversidades, elas causam esse efeito, infelizmente. Ela impede a pessoa de ouvir a voz de Deus, distrai a pessoa. Lembra que nós vimos aqui que ouvir é prestar atenção, e alguém que está distraído, ainda que seja com um problema, de repente com uma doença, com uma enfermidade, às vezes a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, às vezes a pessoa não ouve a voz do Senhor Deus. O inimigo usa isso de estratégia.
O inimigo usa isso de estratégia para impedir você de ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, todos os seus problemas serão solucionados, porque Deus tem esse poder. Ele vai direcionando, vai guiando você, vai fazendo você tomar a decisão certa, fazer a escolha certa, e as coisas vão fluindo, tudo na direção dele, através de dar atenção à sua voz. Ouça a voz do Senhor. Não permita com que esta doença venha distrair o Senhor. Não permita com que esta enfermidade venha distrair o Senhor. Não permita, não importa qual seja o problema, dê ouvido à voz do Senhor. Vamos orar agora no nome do Senhor Jesus. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nós queremos ouvir a sua voz. Fala, Deus, que o teu servo está ouvindo agora. Pai, eu oro por esse homem, por esta mulher. Eu me levanto, meu Deus, contra esta doença, contra esta enfermidade, contra este câncer, contra esta inflamação, esta infecção. Eu me levanto contra esse problema familiar, contra esta adversidade, e eu digo: todo mal, em nome de Jesus, saiam, vão embora para nunca mais voltar, no nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos, muito obrigado. Oh, aleluia. Diga: eu estou abençoado. Olha, receba a direção de Deus. Deus está falando com você. Fique na presença de Deus. Deus vai falar com você, mas Ele vai te direcionar em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.